Paz e graça, galera! Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, e eu estou aqui para a gente dar continuidade aos vídeos do nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as fases da redenção. Para a gente falar um pouco sobre as fases da redenção, primeiro nós devemos saber e entender o que é redenção. Eu gosto muito do jeito como Deus trata as coisas espirituais, fazendo contraste com as coisas humanas. Deus, sabendo que redenção seria algo do seu próprio plano, no futuro, na plenitude dos tempos, ele legislou sobre algo que era humano na nação de Israel. E lá no capítulo 25 de Levítico, no verso 25, temos um pouco da obra resumida do que é redenção. Redenção, segundo Levítico 25 diz: se o teu irmão ficar pobre a ponto de não ter com o que pagar, você se levanta em seu favor e paga por ele. Ou seja, redenção é o ato de resgatar aquilo que se perdeu, de trazer de volta aquilo que foi vendido, de adquirir uma propriedade ou algo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: porque fomos remidos pelo seu sangue. Temos redenção pelo seu sangue. Fomos remidos dos nossos pecados, segundo a graça que há na sua justiça. Então Jesus nos resgatou do império das trevas em um ato de redenção. A redenção é isso, é a obra da salvação. É que fomos resgatados das trevas e fomos transportados para o reino de luz. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na obra da redenção. A obra da redenção, segundo os teólogos, elas são divididas em 4 partes. Elas são divididas na parte da encarnação, na parte da identificação, na parte da substituição e na parte da ressurreição. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre essas 4 fases. O que significa a encarnação? A encarnação significa quando Jesus ele assume a forma humana, quando ele vem habitar entre nós. João, escrevendo em João 1:1, ele disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João continua falando no versículo 1:18 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso nós chamamos na fase da redenção de encarnação. É quando Deus invisível se torna visível e nós podemos contemplá-lo segundo Ele é. A segunda fase nós chamamos de identificação. É quando Jesus se identifica com uma raça humana e nós podemos meramente classificar ou identificar essa fase da redenção lá no batismo, quando João vai batizar Jesus. O interessante é que Jesus ele não precisava ser batizado, pois o batismo que João pregava era o batismo de arrependimento, era o batismo de confissão de pecados. E Jesus até então era o Cordeiro Santo de Deus, que não tinha pecado, não necessitava de batismo. Mas ele disse: é necessário, João, que eu seja batizado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: é necessário que eu me identifique com você, para que a obra da redenção seja completa. Então Jesus vem e diz: olha, eu me encarnei, o Deus vivo encarnou. E talvez vocês não entendam ou não vejam que eu sou homem. Olhe, eu estou me identificando com vocês. Eu sou homem também. Eu estou passivo às mesmas tentações que vocês estão. Eu sofro as mesmas dores que vocês sofrem. Eu sinto o mesmo cansaço que vocês sentem. Eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto cansaço. Eu necessito de dormir, eu necessito de descanso. Eu também sou homem. Então nessa fase há a identificação. É quando Jesus se identifica com uma raça humana no batismo de João. A outra fase nós chamamos de fase da substituição, que ocorre no Gólgota, no Calvário, quando Jesus substitui-nos e toma o nosso lugar. Éramos para nós estarmos naquela cruz, mas Jesus nos substitui e encontra no lugar onde nós deveríamos estar. Isso é substituição. Paulo, ele diz que essa fase da substituição é classificada como aquele que está em Cristo é uma nova criatura, pois se identificou com Ele na sua morte e substituiu a sua morte pela sua ressurreição. Então nós, hoje, pela substituição, estamos à destra de Deus. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele tomou as nossas dores para que nós pudéssemos ser curado.
Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Por isso nós estamos aqui, porque Jesus um dia nos substituiu na cruz do Calvário. E a última fase nós chamamos de ressurreição, que é quando Jesus ressurge dos mortos, ressuscita dos mortos e senta à destra do Pai. Nessa fase da redenção, nós também somos contemplados, porque não apenas Jesus subiu aos céus, mas por nos identificarmos com Ele na sua morte, e Ele ter nos substituído na nossa morte, nós podemos ressuscitar juntamente com Ele. Paulo diz que nós que fomos mortos com Cristo, também fomos ressuscitados com eles. E estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus com Deus. Então a obra da redenção, aquele ato de trazer de volta para nós, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. É uma obra grandiosa, é uma obra penosa, é uma obra extremamente grandiosa que o Senhor realizou. Eu gosto quando o escritor aos Hebreus ele ilustra um pouco sobre a fase da substituição. Ele diz que Jesus, ele subiu aos céus e apresentou um sacrifício vivo, uma única vez. E a Bíblia diz que ele apresentou esse sacrifício em um tabernáculo perfeito, não feitos por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Isso nos afirma que a obra da redenção muito antes já tinha sido traçada e que Deus apenas falou para Moisés construir um tabernáculo, sendo sombra daquilo que ele mesmo já havia construído, para que na plenitude dos tempos Jesus encarnasse, se identificasse com uma raça humana, a substituísse na cruz e quando ressuscitasse pudesse subir aos céus e entregar uma vez por todas o sacrifício perfeito que nos livraria de toda condenação. Eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Se você gostou, deixe um like, deixe comentários, compartilhe. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários, sugestões, críticas construtivas, para que a gente possa crescer. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique em paz. Amém.